Vamos lá, gente. Então vejam só. Aqui, pessoal, o livro, né, que é inclusive este livro, tá? Que a gente está seguindo para todas as lives, é um curso completo de Direito Processual Penal. Ele tem 41 capítulos. Esta é a de número 21, que está encartada na quinta parte do livro. O livro é dividido em 6 partes. Então, essa última parte, a penúltima parte, de número 5, trata da pragmática do controle dos atos processuais penais. Então, a ideia de controlar os atos depende também de uma pragmática que vai de meios afins, mas os meios não podem ser de qualquer tipo, tá? E é essa a ideia central, de que a fundamentação dos atos processuais penais, elas contem com a derivação a partir do texto constitucional. Então, se eu abro o livro aqui na parte número 5, né, nós temos quinta parte, ou seja, uma parte de vários capítulos, a partir do capítulo 21, que cuida do controle. E controle a gente divide em 2. O controle das nulidades e o controle em relação às demais normas processuais penais. Então, por exemplo, nós falamos hoje, né, nós vamos falar do controle das nulidades, em especial da pragmática dessas nulidades no CPP, e na sexta-feira a pragmática dessas nulidades na jurisprudência. Então há uma divisão. E por último, em relação ainda à parte de controle, nós cuidamos da aplicação dos princípios e regras no processo penal. Na verdade, a pragmática, né, desses princípios e regras, que está situada na relação. Então, eles se relacionam, nós vamos ver como eles se relacionam, tá? E isso será visto na sexta-feira. Hoje nós vamos cuidar, então, do início dessa parte da pragmática dos controles, do controle que está no capítulo 21. Nas aulas anteriores, nós seguimos desenvolvendo as 4 primeiras partes do livro, né? A primeira começa com a teoria do direito, né? Primeira parte, teoria do direito no processo penal. Então desenvolvemos alguns capítulos em torno da aplicação da teoria do direito no processo penal. Isso nunca é feito. Em seguida nós migramos para a segunda parte do livro, que cuida da lógica de classes no processo penal. Aí fomos dividindo cada um dos institutos de acordo com a ênfase que é dada para classificar. Na terceira parte do livro, aí nós tratamos dos parâmetros do controle. Então, por enquanto, nós estamos na grande área que eu denomino de estática do processo penal. Então, são os parâmetros do controle. Na dinâmica, nós vamos ver a pragmática desse controle. Então, a relação vai de estática a dinâmica. E a quarta parte, que é anterior a essa que nós estamos iniciando hoje, ela inaugura a dinâmica, mas se chama produção normativa no processo penal. Então, se vocês abrirem a aula anterior, está tudo salvo lá no nosso YouTube, vocês vão ver que nós cuidamos de norma jurídica e controle, que inclusive é tema de um livro específico do nosso professor Gabriel Ivo, aqui da UFAL. Então ele é estudioso há muitos anos, né? Fiz mestrado e doutorado na PUC. Nós utilizamos alguns argumentos do professor Gabriel para justificar a forma como devem ser produzidas as normas abstratas e concretas no processo penal. Bom, hoje é a vez de inaugurarmos a quinta parte. A quinta parte, ela trata então do controle, da pragmática deste controle. E devemos lembrar que quando chegarmos, a partir da semana que vem, na sexta parte, nós vamos estudar todas as categorias tradicionais do direito processual penal, isto é, os capítulos que geralmente são expostos em qualquer livro de direito processual penal, à luz do que nós vimos agora. Então, nós denominamos isso de introdução à análise do direito processual penal. Tá? Então, para os que chegaram agora, muito bom dia, tá certo? Estávamos fazendo uma recapitulação breve aqui do que foi visto e do que será visto. E agora nós vamos iniciar sem antes calibrar, né? Precisando calibrar aqui o nosso café e
Essa é uma providência fundamental para o início da manhã, né? Para que a gente tenha potência de raciocínio, né? Para que a coisa funcione. Então, o café sempre foi um excelente energético nos meus estudos, tá certo? Então, gente, aqui nós vamos fazer 3 indagações centrais, tá? Ou até mais indagações centrais em relação a esse capítulo de número 21, de um total de 41 lives. Então, passamos hoje da metade da nossa proposta, do nosso projeto inicial, tá certo? Esse capítulo, ele poderia começar assim com algumas indagações. Por exemplo, o que é garantismo penal? Alguém sabe o que é garantismo penal? Nós vamos saber hoje, tá certo? Ainda, dentro dessa ótica do garantismo, qual é a estrutura da defesa de um réu no processo penal? Que estrutura deve ter? Você sabe quais as possibilidades que o réu deve opor? Por exemplo, ao realizar uma resposta preliminar à acusação, né? A pessoa é advogado, vai lá fazer a resposta preliminar à acusação. O artigo 396-A do Código diz que você deve alegar tudo que interesse à defesa em relação tanto às matérias processuais como às de mérito. Então, você sabe o que se deve alegar? Você deve alegar, por exemplo, insuficiência de provas. Vamos saber hoje. Ainda, em relação à antinomia, nós vimos o que é uma antinomia, né? Antinomia seria um confronto, né, uma colidência entre normas. Elas podem ser reais ou aparentes. A antinomia entre o artigo 566 e o artigo 251 do Código de Processo Penal, né? Então, o 566 diz que a nulidade não deve ser reconhecida quando não influir na decisão da causa. E também diz que a nulidade não deve ser reconhecida quando não prejudicar a apuração da verdade substancial. Isso conflita com o dever do juiz de velar pela regularidade dos atos processuais. Então vamos saber disso fazendo uma crítica, né? Bom dia a todos aqui que estão nos cumprimentando, tá? Outra coisa, qual a natureza do objeto do direito, né? Em relação à forma como o ser humano pensa, onde é que o direito está? Qual a metodologia que você usa para aplicar o direito? Você está sabendo a metodologia que está usando? Né? Então, assim, muitas das vezes a gente fala as coisas e não sabe exatamente qual o percurso que está fazendo. Aí nós vamos saber, tá certo? Ótimo, Thiago. Doutrina de Ferraioli. Leitura fundamental. Inclusive, vários professores foram tradutores dessa obra. Nós temos ela em português, né? Dentre elas, o professor Fauzi foi tradutor, né? O Fauzi tem um excelente perfil de Instagram, o professor Fauzi Hassan Choclo. Além dele, o professor Luiz Flávio Gomes, já falecido, ou seja, foram vários autores que traduziram a obra e ela se torna acessível também no nosso vernáculo em português, tá? Pois é, qual a natureza do nosso objeto jurídico? Ele é cultural? Ele é natural? Ou o que é que eu intuo da natureza para aplicar o direito? Né? A gente precisa saber disso. Ainda, o rol de nulidades do nosso código, no artigo 564, é taxativo ou exemplificativo? Há controvérsia nisso aí? Então, outra. Qual a noção de verdade substancial? O que isso significa no nosso código? Nós sabemos, né? Outro detalhe. O que é princípio da relevância aplicado à nulidade processual penal? Então são essas questões que eu coloquei agora em dúvida que nós vamos cuidar nesse capítulo. Observem que até então a gente estava estudando a estática e agora nós entramos na parte dinâmica, né, que é como ele deve ser aplicado. E aí, gente, esse capítulo ele é desenvolvido, os capítulos são a característica do livro é ser desenvolvido em capítulos curtos, né? Essa é a proposta. Então, capítulos curtos, um conhecimento acessível para que a gente possa simplificar e entender, né? E aqui a nulidade é colocada como eixo central, porque realmente, quando a gente trata de cada um dos artigos que vão do 563 ao 573, é interessante que você consegue fazer as ramificações
em relação a todos os dispositivos do Código de Processo Penal. Então, por isso também o livro tem um índice remissivo por artigos do Código, né? Então, quando eu coloco a nulidade como eixo central e aplico isso na dinâmica, eu preciso então fazer uma espécie de derivação daquele eixo do que não se deve fazer, ou de como se tratar o que foi feito indevido, com relação aos institutos tradicionais, os institutos previstos para o funcionamento do procedimento do Código. Então, é dessa maneira que a gente, por exemplo, quando vai mencionar a pragmática do artigo 567 do Código de Processo Penal, a gente fala, bom, o que é que diz o 567, né? Ele fala da ideia de que a competência anula somente os atos decisórios. Aí discorremos aqui, né, em várias páginas, né, a respeito da crítica dessa nomenclatura, tá? Como situar esse dispositivo em relação à sua funcionalidade, dizendo a respeito do seu confronto em relação a repertório e estrutura. Bom, essa ideia do 567, a gente acaba relacionando com um princípio que tem sido muito citado, inclusive cobrado em provas, né, quando quem vai fazer concurso público cobra, que é o princípio da competência-competência. A ideia da competência-competência significa dizer, é uma expressão em alemão, né, para aqueles que estudam o Deutsch, né, o alemão, a competência-competência então significa dizer que todo juiz tem a competência de afirmar ou negar a sua própria competência. Daí o nome, competência e competência. Ninguém pode ser obrigado, ser compelido a aceitar uma competência que não é dele. Da mesma maneira, quando eu remeto o procedimento para um juiz que eu considero competente, eu não devo, primeiro, indicar qual artigo de lei que eu considero em curso réu. Isso é atribuição do Ministério Público. E, em segundo lugar, que o juiz que recebe os autos ele pode entender diferentemente de mim e suscitar conflito de competência. Tá? Então essa é a ideia central. Relacionamos esse artigo, né, 567, com o princípio da competência-competência, explicando o que é repertório do sistema, repertório, e estrutura desse sistema. Né, que assim, o sistema tem um repertório com o objetivo de dar um tratamento. Então tudo que tiver fora dos lindes que catalisem os valores, ele pode ser objeto de controle. Então, os valores que o sistema admite, eles devem ser respeitados. E toda vez, por exemplo, que você aplica uma regra que foge aos ditames legais ou constitucionais, ou mesmo aqueles valores fundantes, isso pode ser objeto de controle. Isso nós sabemos, por exemplo, se violar a dignidade da pessoa humana. Mas como podemos dar corpo a essa fundamentação? É através de noções assim, técnicas, noções formais, né, com modo de repertório de um sistema. Quando vamos falar, por exemplo, na pragmática do artigo 568, aí nós falamos do postulatória, né? Vocês sabem o que é a capacidade postulatória? Então, quem tem capacidade postulatória? O réu tem, para recorrer das decisões de primeiro grau. Artigo 577, essa é uma dica muito importante, porque muitos não conseguem distinguir que, nos tribunais, o réu não tem capacidade postulatória. A capacidade postulatória do artigo 577 é restrita contra decisões específicas do juiz de primeiro grau, em especial aquelas que desafiam apelação, recurso sentido estrito e agravo em execução penal. Por quê? Lembrem, existe uma petição recursal, que é geralmente protocolada no prazo de 5 dias, e em seguida a pessoa é notificada para apresentar razões. Então a petição recursal é também algo que pode ser praticada pelo réu sozinho, inclusive em colidência com os interesses do advogado. Então toda vez que há, por exemplo, o interesse do réu em recorrer e do advogado em não recorrer, ou simplesmente uma omissão, prevalece o direito de quem quer recorrer, seja ele réu, seja ele o advogado. É o caso de colidências, né? Colidência entre os interesses, né, da parte que está sendo representada. Então, em relação ao artigo 568, nós mencionamos a necessidade de se justificar o que nós denominamos a aplicação de regras de calibração, ou seja, de calibração da capacidade postulatória. Então, o que é calibração? Para a gente lembrar das aulas anteriores, são as exceções que o sistema admite, né? E essas exceções elas devem estar bem justificadas, porque toda vez que nós admitimos uma exceção, por exemplo, para a pessoa apresentar a legitimidade da capacidade postulatória a posteriori, né? Então, o código admite, olha, os atos praticados pela parte que não está legitimada regularmente
né? Parte fala parte como um todo, parte advogado, parte o réu, ou parte o Ministério Público e parte o seu representante. Então, quando há deficiência desse pressuposto inicial, o Código diz, olha, isso pode ser ratificado, né? A espécie assim, eu posso apresentar a procuração posterior. Isso tem limites, né? Toda vez que você permitir esse tipo de correção, tá? E de maneira a ofender um direito do imputado, isso merece controle de constitucionalidade. Então nós mencionamos isso aqui relativamente à pragmática do artigo 568, né? Dizendo, olha, ele é de aplicação restrita à ilegitimidade do representante da parte, né? A questão da capacidade postulatória enquanto pressuposto processual. Então, por exemplo, gente, uma queixa-crime, né? Alguém vai oferecer uma queixa-crime. A queixa-crime, para ser ofertada pelo advogado, necessita de procuração com poderes especiais. Confere? Ótimo. Então, se ingressa com a queixa-crime sem essa procuração, rigorosamente falando, essa ação não deve ter seguimento. Isto é, o juiz não deve dar oportunidade para a pessoa suprir esse tipo de problema, embora ele seja suprível, caso não dê tempo do juiz fazer, né, determinar ou decidir para rejeitar a petição inicial. Rigorosamente falando, se chega uma queixa-crime sem uma procuração com poderes especiais, não se deve instar a parte para corrigir, para processar a outra, né? Ou seja, nesse caso, a hipótese é de indeferimento da inicial. Claro, indeferimento desafia um recurso em sentido estrito, e o recurso em sentido estrito admite retratação do juiz. Perfeito. Se ingressou com recurso em sentido estrito e se apresentou a procuração com poderes especiais, pode haver a retratação para se admitir a queixa-crime, desde que não tenha decorrido ainda o prazo decadencial de 6 meses para a oferta da queixa-crime, seja ela de qualquer espécie, né? Personalíssima, subsidiária ou exclusiva. Todas elas submetem a um prazo decadencial de 6 meses. Tá? Então, aqui é a pragmática do artigo 568. Então, observem que eu, por exemplo, trato do 568, que é um problema de nulidades, e falo de ação penal, que é um problema específico de um capítulo que nós vamos tratar mais à frente, né, que é o capítulo que cuida da ação penal. Né? Então, tratamos do problema da queixa, lá, dos problemas centrais. A partir desse domínio do problema central, você deriva todos os demais assuntos. O 569 trata da omissão da representação. Né? Aí a gente aponta as ambiguidades do texto. Tá? E falamos da representação, relacionamos a representação como aquela condição de procedibilidade para a ação penal pública. Né? Então, existem algumas ações penais públicas que são condicionadas à representação. Ela não pode faltar. Né? Nós achamos até que o texto tem difícil compatibilidade lógica, porque geralmente a representação é desprovida de rigor formal. Então, ela ocorre ou não ocorre. Né? Então, o que é interessante a gente perceber no nosso sistema? Que, tirando a lei dos juizados, que curiosamente prevê a possibilidade de você ofertar formalmente a representação ela tem sido tratada doutrinariamente como algo assim desprovido de rigor formal. Ela pode ser, por exemplo, uma manifestação de desejo, né? Você deseja processar alguém, então segue a delegacia e diz, olha, eu quero que a pessoa responda. Isso já seria a própria representação. Então se fala, olha, no caso de omissão de representação, isso pode ser sanado. É complicado, porque, por exemplo, se eu não tenho a omissão, né, ou se eu tenho uma deficiência da representação, digamos que a pessoa não seja nem sequer um maior relativamente capaz, esse suprimento ele não é possível, a não ser que o juiz tenha recebido indevidamente a denúncia. Né, porque a denúncia em relação a crime cuja ação penal é de iniciativa pública condicionada, ela só poderia ser representada com o implemento dessa condição. Se ela foi recebida sem esse implemento, o que nós temos é uma nulidade grave. Tá? Então, essa relação com o artigo 569 também é demonstrada, né? Relação no sentido de pragmática deste artigo, sabe, gente? Aí, voltando aqui para a nossa sequência, falamos também da pragmática do artigo 570, né? Ou seja, o 570 trata daquela ideia do comparecimento. Você comparece em juízo para dizer, olha, não fui citado, né? Ou fui citado indevidamente. Fui citado por WhatsApp, tá? Então, essa
essa ideia de comparecimento, ela é um pouco confundida doutrinariamente. Primeira coisa, o que nós temos ali é uma nulidade absoluta. Depois, o comparecimento é um fato processual. Então, se prendo bem a isso. O comparecimento é um fato novo, né? Ou seja, é um fato processual ao lado de uma citação viciada, né? Uma citação circunduta, para falar de uma maneira mais ortodoxa, né? Se falava citação circunduta, né? Ou circundução, quando haveria uma nulidade na citação. Então, a citação circunduta, a citação viciada, né? A circundução, ou mesmo a ausência da citação, poderia ser objeto de comparecimento. Mas o comparecimento é um novo ato, na verdade é um novo fato processual. Então, a rigor, você não tem ali convalidação, o que você tem é substituição de um ato pelo fato. Então, se você comparece, você desconsidera o vício anterior porque existe um algo equivalente, que é o comparecimento. Então, fazemos essa explicação também, né, para dizer, olha, temos aqui a possibilidade de saneamento pela ideia de um novo fato. Bom, o 571, né, o artigo 571, fala dos problemas de preclusão temporal. Então, há uma relação muito próxima com os procedimentos específicos e tradicionais. E aí a gente fala, olha, existe uma parte do 571 que trata dos prazos em que você deve arguir a nulidade, que já estão inadequados, estão obsoletos. Isso porque o código foi mudado em vários tópicos, né? Nosso Código de Processo Penal, não custa lembrar, o código tem 80 anos, viu, pessoal? O código é um ancião, né? O Código de Processo Penal. E nesse tempo ele foi muitas vezes modificado, né? E o que que acontece? É que alguns dispositivos são modificados, outros não, e aí fica a inconsistência no texto. Então, o 571, ele tem aí os lapsos em que você deve alegar a nulidade. E aí a gente lembra que o problema do júri é bem interessante, porque no júri você deve alegar a nulidade assim que elas acontecerem, né? Então aqui a gente tem amigos que eu estou vendo aqui entrando, né? Bom dia para quem entrou depois. Os amigos fazem júri e sabem que você tem que ficar atentos, né? Ou seja, quem é advogado do júri, promotor de justiça, ele tem que ficar ligado, porque se houver um problema ali na sustentação plenária, uma sustentação oral, deve ser anotado imediatamente, senão se perde. Aí o pessoal confunde, diz, olha, existe uma nulidade relativa no júri. Não é. A nulidade, às vezes, uma boa parte das vezes que acontece ali durante a sessão, são nulidades absolutas. Como o caso, por exemplo, do jurado que fica censurando, né? Você fala e o jurado censura, aí o outro fala, o jurado faz assim. Ele, pelo gesto, está se comunicando, e a comunicação entre os jurados é vedada. Eles são, legalmente, juridicamente, são incomunicáveis. Ora, se há incomunicabilidade e isso afeta um elemento essencial, que é o elemento de defesa, né? ou o elemento de acusação, uma acusação escorreita, uma defesa eficiente, nós temos aí uma nulidade absoluta porque viola um elemento que decorre do texto constitucional, uma essencialidade que decorre do contraditório em ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, ou ainda da plenitude de defesa aplicada ao júri. Então, o que se faz? Você pede para anotar imediatamente. Mas por quê? Porque senão você não consegue demonstrar, você não consegue provar, né? A nulidade vai ficar o dito pelo não dito. Então, o que nós temos ali é uma incidência de preclusão temporal, né? Incide uma preclusão temporal em relação a uma nulidade absoluta. Observem que a preclusão temporal não tem a ver com a essência da nulidade. A nulidade absoluta é assim porque há uma ofensa a um elemento essencial constitucional, né? Mas a preclusão temporal pode produzir efeitos. E qual que é o efeito? Você ficar obstado de demonstrar que houve o vício, tá? Então essa é a pragmática do artigo 571. A do 572 foi objeto de nosso capítulo aqui. Tem um capítulo que eu acho fantástico em termos de conteúdo, que eu pesquiso a partir de Técio Sampaio Ferraz Júnior. Eu acho o Técio assim, um dos juristas mais finos que nós temos. E o Técio fala em regras de calibração. Eu peguei e disse, bom, isso aqui se adequa perfeitamente à ideia do 572. Por quê? O 572 elenca nulidades absolutas, né? Alguns autores dizem nulidade relativa, mas pelo critério da essência, me parece que não há como você dizer, né, que a falta de intervenção do Ministério Público, em qualquer das hipóteses, seja em ação pública ou ação subsidiária, seja nulidade relativa. Não. A intervenção do Ministério Público é obrigatória, inclusive porque é ele que tem o dever, à luz do artigo 127 da Constituição da República, de tutelar a ordem jurídica. A ordem jurídica. Observem que ele não tem a ideia, né, a Constituição não dá a ideia que ele, por exemplo, afirme teses novas.
Não é isso, né? O nosso Ministério Público deveria atuar simplesmente na defesa do direito positivo e no direito que é derivado do texto constitucional. Então, inovações fora dos limites do ordenamento jurídico seriam inovações indevidas, ao nosso ver, né? Então, aqui no 572, nós fazemos a menção, né, das alíneas D e E, segunda parte, G e H do inciso 3, tá? Então, são nulidades absolutas. E por quê? Porque são nulidades combinadas, expressas pela lei, escritas pela lei. Então, isso é uma classificação que fica no ponto antecedente da norma. Lembram? Quem não lembrou e não assistiu ainda as lives anteriores, está tudo lá guardado no nosso canal YouTube. Vai lá, se inscreve, aperta no sininho, recebe as atualizações e não deixam de dar o like, né, gente? Outra coisa bacana aqui é lembrar de mandar um aviãozinho para os amigos e dizer que está acontecendo a live. Tem um aviãozinho aí, vocês vão e apertam, fica do lado direito, geralmente, abaixo, né? E aquele coraçãozinho também, os acenos aqui, eu agradeço demais, porque isso nos dá fôlego. Então, voltando aqui para as hipóteses do 572, nós podemos dizer que, ressalvado o inciso 4, porque o inciso 4 é uma cláusula de abertura, as demais disposições, elas são nulidades absolutas. Agora, a lei prevê um desvio de consequência, caso sejam atendidas as ideias de anuência, de finalidade e de preclusão. Então, assim, o dispositivo traz 3 princípios. Princípio da anuência, princípio da preclusão temporal ou da oportunidade e princípio da finalidade ou ainda da instrumentalidade das formas. Então, ele diz, olha, o ato feito por outro meio, mas que alcançou o fim, deve ser mantido. Ou se as partes anuírem, também. As partes anuíram, por exemplo, em apresentar memoriais ao final da audiência, quando a lei determina que é por debate oral, mas elas estão de acordo e o juiz vai sentenciar depois. Então, em casos similares a esse, que se adequem a esse texto, eu poderia aplicar esses princípios. Só que a aplicação do princípio, ela está na segunda parte, ela está no consequente normativo, é o aspecto pragmático possibilista. Então, todos esses assuntos a gente vem descrevendo aqui, né, para aqueles que estão acompanhando, está sendo bem bacana, porque te dá um domínio maior do assunto, né, te dá um upgrade, a pessoa sobressai se você dominar isso. Por último, pessoal, aqui a gente fala do artigo 573. Então, do 563 ao 573 é todo o leque, né, da pragmática. E isso aplicado às demais questões que estão no Código de Processo Penal. Então, aqui a gente faz incidir tanto o princípio da extensividade, ou seja, a concatenação ou causalidade. Se há nulidade de um ato, também deve haver a declaração e reconhecimento dos atos aos quais se estende, ou seja, um ponto de vista prospectivo, como também um ponto de vista retrooperante, ou seja, se, por exemplo, a tua sentença foi uma sentença viciada porque não considerou a nulidade que decorre da denúncia inepta, você declara a nulidade da sentença com efeito retrooperante até a data do recebimento indevido da denúncia. Então, essas ideias, elas estão na ótica da pragmática, tá joia? Aí, gente, para aquelas respostas que nós propusemos assim logo no início, né? Então, a gente fez a primeira pergunta, né? Que é garantismo penal, né? Quem tiver dúvida, inclusive, pode ir lançando aí nos comentários, tá joia? Mas o que é garantismo penal, né, pessoal? O que é isso? A gente vê uma grande confusão em relação ao garantismo, né? As pessoas que às vezes não tiveram ainda contato com a obra de Ferraioli e a Viltra, né? Existe um tal de garantismo hiperbólico monocular, né? É uma perspectiva que é equivocada, é um desvio, né? Na verdade é uma distorção falar esse termo, porque o garantismo é nada mais nada menos que o cumprimento estrito da legalidade e da Constituição. Então, qual que é a ideia de garantismo penal? É cumprir a Constituição, né? Exatamente o texto. E aqui decorre, né, dessa noção de cumprir a Constituição que a pessoa conheça que os direitos fundamentais eles foram feitos para proteger o mais fraco, sempre. Então, por exemplo, se a relação é entre vítima e o acusado, aquela relação de cometimento do crime, até o momento do cometimento do crime, a vítima é a parte mais fraca. Então ela tem na mão, por exemplo, a legítima defesa. Ela pode, inclusive, errar o alvo e acertar um inocente, mas porque o ordenamento lhe dá todas as condições para que ela coloque toda a força contra a agressão injusta. Mas depois que
existe a instauração da persecução penal, desde a fase investigativa até o processo penal, que é a relação jurídico-processual, a parte mais fraca é o imputado. Todo o Estado se torna um grande gigante. E aqui não faz sentido você desejar fazer uma oposição entre vítima e réu. Né? O réu no processo penal ele não tem relação com a vítima. Ele terá para fins indenizatórios, né? Mas tem havido uma confusão grande, assim, instaurando a vingança dentro do processo penal, o que nos parece um grande equívoco, tá? Você colocar a vingança, porque a ideia do processo foi justamente pacificar. Não que o processo dê paz para ninguém, não dá, né? O processo é uma angústia eterna para quem está dele participando, mas a pacificação no sentido de encerrar a vingança. Então coloca nas mãos de um terceiro, um juiz imparcial, para cuidar do caso, tá joia? Então essa é a ideia de garantismo. O garantismo, quem um dia questionar, é cumprir a Constituição e lembrar que a Constituição é dotada de direitos fundamentais de primeira geração. Fora isso, né, fora da lente de Ferraioli, as sugestões e distorções em torno do garantismo penal significa um desvirtuamento, né, para usar as palavras de Simone Schreiber, significa um desvirtuamento das garantias fundamentais, tá joia? Aí a gente diz, bom, pessoal, se eu for aqui, né, para pragmática, por exemplo, do artigo 563, eu tenho lá a noção de prejuízo. Aí discorremos muito sobre prejuízo aqui nas lives anteriores, mas tem também o aspecto pragmático. Uma coisa sou eu definir os seus contornos semânticos. A outra é o aspecto pragmático que diz respeito a como isso vem sendo aplicado e como deve ser aplicado em termos de controle. A ideia é fazer um controle de constitucionalidade do artigo 563, né, de lhe dar conformidade com a Constituição. Né? Então, conformidade com o texto constitucional. E para isso eu não posso usar o prejuízo de uma maneira a sufragar uma forma de exigir do imputado a demonstração de algo quase que impossível. Né? Então, se tem falado que o prejuízo, a pessoa deve demonstrar o prejuízo. Isso não tem lugar nenhum no texto, tá certo? O texto diz que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo. Ele não diz que o acusado deve comprovar o prejuízo, não diz isso. Né? E ninguém deve fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Na verdade, o ônus probatório deve ser só do Ministério Público. Né? Inclusive, o álibi, que é aquela ideia, né? Alguém cometeu um crime, né? Foi acusado de ter cometido um crime. Aí esse alguém se torna réu e diz, olha, eu não estava lá, eu estava viajando. Ele opõe um álibi. Ele deve comprovar o álibi? Bom, seguindo os termos ensinados por Afrânio Silva Jardim, que nós concordamos, ele não deve comprovar o álibi, né? Ou seja, é o Ministério Público que deve comprovar a acusação. Pensamos até que a ideia, olha, o Ministério Público deve comprovar que não houve o álibi. É contraditório, se vocês olharem, é um ponto de vista, é uma questão de lógica. Se o Ministério Público demonstra uma acusação firme, escorreita e inquebrantável, com todos os elementos necessários para evidenciar que a pessoa é o responsável pelo delito, um fato típico, antijurídico e culpável, nesse caso ele não precisa fazer mais nada, né? Então o álibi, como diz o Afrânio, é intuitivo, né? O álibi é intuitivo. Então, quando a gente fala, olha, o álibi é intuitivo, nós enquadramos aqui na intuição sensível do substrato. Então, a interpretação dentro do direito, que seria um objeto cultural, ela vai do substrato ao sentido. Eu diria que existem substratos. Né? Existe o substrato texto, existe o substrato prova, né? Existe o substrato aqueles elementos que estão ali à minha disposição para que eu interprete. E o sentido eu vou otorgar de forma que não saia dos limites do substrato. Então aqui a gente descreve, né, o substrato do direito, tá? E a importância disso para a pragmática das nulidades no CPP e demais normas processuais. Então o direito é um objeto cultural, né? Mas para ficar fácil, como o propósito é deixar a coisa mais simples, nós partimos, primeiro, de uma obra filosófica que seria de difícil acesso, que é a obra de Carlos Cossio, e colocamos na prática descrevendo em um quadro, né? Então aqui, gente, nós colocamos as formas, os métodos que você pode utilizar de acordo com os objetos que você vai examinar, tá certo? Então muitas das vezes a pessoa fica em dúvida, que método que eu uso, né? Se for um método cultural, né, para enfrentar um objeto cultural, o método é empírico dialético, tá?
Aí quando eu tenho intuição, bom, o método intuitivo puro, né, aí a gente explica, o método intuitivo puro vai dizer respeito aos critérios metafísicos de essência. Tá? Aí já é uma coisa mais difícil que estaria fora do direito. Você pode usar a nível comparativo, mas jamais para ser um método de predileção, né, do direito. E aí falamos, olha, existe além do objeto metafísico, do objeto cultural, que nós já mencionamos, os objetos ideais e os objetos naturais. Para cada um desses objetos, existe um método apropriado. Então, aqui é o que nós falamos, olha, como acontece a cognição humana? Você sabe como você está pensando, né? Sabe como nós vamos aplicar, por exemplo, isso para inferir um álibi e dar tratamento probatório a ele? Isso vai te dar um upgrade em termos de domínio. Então, aqui, a partir de definir bem os objetos, aí nós falamos, né, a questão do prejuízo, né? E essa noção do prejuízo tem, primeiro, o que eles dizem, chamam, né, até o autor Luiz Fernando de Moraes Manzano, ele colocou a expressão aqui que a gente achou que ela explica adequadamente o fenômeno, né? Que é a ideia do prejuízo evidente, né? Existem os juízos evidentes, apodíticos, né? E existem juízos assertóricos, tá? Então, de fato, a noção de prejuízo embutida naquelas disposições que tutelam garantias fundamentais são prejuízos evidentes, tá? São prejuízos, então, apodíticos. E existem outros que dependem de mais argumentação, que seriam juízos assertóricos. Aí essa forma de explicar, né, o prejuízo, ele te dá conformação, especialmente para se identificar o seguinte, olha, não está correto aplicar o princípio do prejuízo às nulidades gravíssimas, né? Ou seja, nós não devemos tolerar aquelas nulidades que se classificam como inexistência jurídica e nulidade absoluta. E mais, quando se referir à nulidade relativa, a consequência é a invalidação também, né? A consequência de ser aplicada é invalidação. No entanto, para que haja a invalidação, o juiz vai justificar. E para que ele não invalide, ele deve dizer por que entendeu que não há prejuízo para direito da parte, né? Especialmente para os direitos indisponíveis, tá joia? Então, quando a gente fala em direito indisponível, eu remeto logo para um outro problema, que é o problema dos acordos de não persecução penal, os problemas também relacionados à colaboração premiada, né? Aqui há uma dificuldade da gente sistematizar e dizer que, por exemplo, que não ofende garantias fundamentais, né? Ou seja, a ideia de você, por exemplo, o direito de não confessar e de não ser sugestionado a confessar é um direito fundamental. Ou seja, é a vedação de alguém ser compelido, ainda que minimamente, né, ser compelido a se autoincriminar. Nem motenetu se detegere, né? Ninguém deve ser compelido a se autoincriminar. Então, quando eu digo, por exemplo, olha, eu te dou um prêmio caso você confesse, né? Você vai ter uma pena reduzida caso haja, por exemplo, a confissão com acordo de não persecução penal ou a confissão com a colaboração premiada. Na prática, você está minando esse direito fundamental, e isso é um direito indisponível. Então, nós trazemos também críticas, né, em relação à forma como vem sendo aplicada a colaboração premiada e a sua falta de conformidade, de ajustamento com os nossos direitos fundamentais, as nossas garantias fundamentais. Em relação à pragmática do artigo 564, a questão em voga aqui, pessoal, muito obrigado aí pela participação, né, pessoal que mandou aceno, lembra de mandar aquele coraçãozinho. Quem não pegou o café, eu tô aqui com o meu café, tá joia? Então, para não faltar, trouxe até a garrafinha, né, para deixar ele sempre pronto, tá joia? E aí dá tempo, né, de também mandar aquele convite para os amigos, um aviãozinho, isso sempre nos ajuda. Não esqueçam de curtir e de se inscreverem lá no nosso canal YouTube. Né? Se inscreve, aperta no sininho, dá o like lá. O curso está todo organizado lá, viu, pessoal? Nós já estamos hoje com a nossa 21ª live, tá? De um total de 41, que inclusive é o número de capítulos do nosso curso de Direito Processual Penal em conformidade com a teoria do direito. Então, é uma grande oportunidade para estudar todo o direito processual penal, tá certo? Um abraço aí para a Márcia, para todos que estão aqui juntos, tá? Olha, então, aqui a questão do 564 é saber se
exemplificativo, você erra o taxativo. Me parece que é uma questão muito simples, porque o próprio artigo 564, inciso 4, intitula ali, capitula, uma espécie de outros, né, uma cláusula de abertura, que haverá nulidade também quando faltar ao ato um elemento essencial. Então isso acaba se referindo a todo e qualquer ato do nosso Código de Processo Penal, né? E isso é bacana nisso, vai assistir depois, tá certo, certíssima. Né? Espero que seja muito útil, tá? Então a ideia de você colocar um outros lá, você acaba abrindo, né? Então a partir daí eu posso inferir, o rol é números abertos, né? O rol é números que você pode complementar com a analogia, não é números clausos, né? Números clausos seriam números fechados, eu não poderia aumentar o número de nulidades, as nulidades só seriam somente aquelas. Existem sistemas legalistas estritos que não admitem outras nulidades além do código. Outros admitem todas as nulidades criadas pelo judiciário. Outros são híbridos, parece ser o nosso, em que eu tenho primeiro a necessidade de um texto de direito positivo e depois de uma regra complementar. Tá certo? Professor Bruno, bom dia. Né? Então, aqui essa é a ideia. Então, temos aqui nulidades em aberto. Mas uma outra questão. O que é que são constrangimentos dogmáticos? Eu tomo isso do professor João Maurício Deodato, que é muito útil para a gente. Ou seja, a ideia de você perceber que o 564 é um constrangimento dogmático é dizer o seguinte, olha, o 564 ele é um relato para o juiz, e o juiz não pode negar vigência ao texto. Então, eu não posso, por exemplo, dizer que não há nulidade quando o próprio artigo 564 diz que ocorrerá nulidade nos seguintes casos. Então, vocês encontram milhares de decisões judiciais que eu acho interessante, né? Não há nulidade quando, por exemplo, faltar intimação X. Eu digo, como é que você diz que não há nulidade? Se o 564 fala que ocorrerá nulidade nesses casos, é uma contradição. Então, como dar justificação a isso? Eu vou, então, fazer a divisão normativa. Eu tenho nulidade no aspecto antecedente e eu posso ou não aplicar a invalidação. Como regra, nulidade absoluta e invalidação. Então, somente quando eu não tenho, por exemplo, prejuízo para o direito fundamental do imputado a ser evidenciado pelo juiz que a prática do ato feito por outra forma, né, e com a presença de uma regra de calibração que seja compatível com a Constituição, é que eu posso não aplicar a invalidação. Né? Então, por exemplo, faltou intimação, mas mesmo assim a decisão foi absolutória. Né? Então, nessas hipóteses, a gente poderia dizer que a regra de calibração, que autoriza o afastamento das formas para beneficiar o imputado, ela daria justificação constitucional para que eu não imponha a invalidação a um caso de nulidade absoluta específico. Né? Então essa é uma questão de fundamentação, né? Muito importante, tá certo? A outra pragmática que nós tratamos, e aqui nós estamos respondendo já as questões, né, como fizemos em relação ao garantismo, é ainda da defesa técnica. Né? Assim, o artigo 565 ele fala de boa-fé objetiva. Vê que coisa complicada. Como é que eu posso exigir boa-fé objetiva de réu no processo? Tudo bem. O réu não pode causar lesão aos órgãos estatais. Né? O réu não pode cometer crimes para, por exemplo, evitar o processamento do processo. Não pode destruir provas. Né? Mas uma coisa bem diferente é você exigir cooperação do réu. Né? Cooperação ajuda aos órgãos estatais para sua própria condenação. Né? Então, assim, os tribunais migraram para uma forma de argumentação um tanto ambígua, que fica ali numa zona cinzenta, que pedem que o réu alegue a nulidade absoluta assim que ocorrerem. Né? Então, assim, existe uma nulidade no processo, eu digo, caramba, eles fizeram errado. Aí eu, réu, tenho a obrigação de dizer ao juiz, olha, você se equivocou no seu mistério, na sua atribuição. Ou então dizer ao Ministério Público, olha, elabore uma petição inicial mais bem feita para que eu possa ser condenado de maneira justa. Né? Então observem que isso é um contrassenso em relação ao direito de liberdade, ou seja, quem está sendo processado, ele tem direito a duas formas de defesa, e aqui a gente explica. Defesas dilatórias e defesas peremptórias. A dilatória é o direito que a pessoa tem de opor objeções que dilatem o procedimento para aumentar as chances de sua absolvição. A peremptória é a que tem argumentos obstativos que impedem realmente o acolhimento sem que haja, por exemplo, uma divergência lógica muito grave. Né? Então,
a pessoa tem direito a opor objeções, tanto por meio da autodefesa, por exemplo, quando eu fico em silêncio, né, é uma forma de exercício da minha autodefesa, ou através da defesa técnica, por intermédio de advogado. Então, exigir, por exemplo, que o advogado, por petição, aponte, por exemplo, olha, não houve ali a resposta preliminar à acusação, você tem que assegurar o direito de resposta preliminar à acusação, viu? O próprio advogado dizer isso para, por exemplo, não ser arguída a nulidade lá na frente, é algo complicado, porque é o Ministério Público e o juiz que tem o dever de providenciar isso em torno das suas próprias atribuições legais. O próprio artigo 251 do Código de Processo Penal diz que o juiz é responsável pela regularidade dos atos processuais. Então o que é que faz o Estado às vezes? Exige que o réu diga isso antes, né? Olha, você deveria ter dito anteriormente, tá? The duty to mitigate the loss, o dever de mitigar o prejuízo, the duty to mitigate the loss, ou então o dever de cooperação processual, o dever de boa-fé. Vejam, gente, você ter boa-fé com o propósito de ajudar a sua própria condenação é algo assim incompatível. Tem um artigo assim um tanto polêmico, mas não deixa de ser ilustrativo, que é de Eduardo Marron, sobre a fuga, né? Dizendo que a fuga é um direito constitucional reconhecido. Na época, o ministro Marco Aurélio também deu uma entrevista dizendo que o réu tinha direito de fugir. Da forma como expressa, às vezes causa uma grande polêmica, porque realmente não é bem um direito assim já assegurado na lei. Mas disso nós podemos assegurar, né, a gente pode deduzir, derivar uma questão que nos parece correta. É que a pessoa ela tem um direito natural intuitivo de evitar ser preso, de resistir, né? E quando você diz, olha, você tem que cooperar, você está quebrando o direito de resistência, que é um direito que foi reconhecido, né, já tem algum tempo, especialmente no Iluminismo, com John Locke, né? Então, a ideia de resistência seria uma ideia fundamental que está no patrimônio jurídico do imputado. Bacana? Então aqui nós fazemos essa dissecação, né? A gente disseca o direito de defesa, a vedação a compelir alguém a se auto-incriminar, né? E em relação também ao garantismo penal, apontando que há uma espécie de antinomia, ou seja, de conflito normativo entre o 565 e o 251, tá? Aqui, pessoal, ainda falando do garantismo, né, há pontos de vista de definição do garantismo. Ele é uma forma de você punir menos de cognição, ou seja, quando fala cognição é epistemológico, de conhecimento, né, de conhecer. Então, como se conhecer? Conhecer limitadamente, conhecer de acordo com os limites do direito positivo, né? Então é epistemológico. Sob o aspecto político, né, ele teria a ideia de minimizar a violência estatal e maximizar a liberdade, se fundando em bases não só de direito positivo, mas que acabam tendo justificação nos direitos mais essenciais, naturais. Lembrando que a obra de Ferraioli não é obra de direito natural, é obra dogmática de direito positivo, mas não deixa de encontrar algum respaldo sob a ótica de afirmação dos direitos humanos. Sob o ângulo jurídico, né, aí aqui a gente tem realmente um limite à função punitiva. Limitar a função punitiva por intermédio de trilhos fixados pelo próprio Estado. E o Estado tem que cumprir, né, aquilo que prometeu. Além disso, gente, né, aí a gente traz uma ideia assim de... Aí o pessoal fala de celeridade, né? Celeridade e garantia fundamental é quase que incompatível, né? Aliás, alguns dizem que é incompatível, como autores do porte de José Carlos Barbosa Moreira, né? Então, toda vez que você imprime celeridade, você acaba pecando em segurança jurídica. Toda vez que você faz algo muito preocupado com a segurança jurídica, você acaba causando problemas para a celeridade. Então, algo assim, quase que uma grande angústia de quem julga, né, é ser célere. Mas o fato que a gente pode dizer é que a ideia daqueles processos que alguns autores gostam de chamar de fast food, né, de rapidez, né, para ser célere, ele acaba trazendo muitos problemas para as garantias fundamentais. E esse é um grande desafio. Então, falamos, né, do artigo 566 enquanto elemento relacionado à verdade real,
Aí aqui a gente faz uma crítica em torno da verdade real, da verdade formal e da verdade substancial, para falar de uma verdade mais do que formal, de cumprimento de estrita legalidade. A verdade mais do que formal, né, é confrontada com os problemas de impeditivas de nulidade, como se fosse possível impedir nulidade. Né? Alguns autores falam impeditivas de nulidade, não poderá arguir a nulidade. A parte sempre poderá arguir a nulidade, né? Sempre. Ela vai arguir a nulidade sempre. E o juiz poderá rejeitar a nulidade. Né? Então, assim, você dizer, olha, não poderá arguir a nulidade, parece que não faz sentido, né? É um sem sentido deôntico, tá certo? Sem sentido deôntico. Então, nesse capítulo, nós explicamos essas relações, né, dos artigos 563 ao 573 em relação aos assuntos do processo penal, de todo o processo penal, ou seja, a nulidade chega como eixo central dos demais assuntos. Tá? Aí aqui eu já tenho condições de responder algumas questões que colocamos lá no início da live. Né? A antinomia entre o artigo 566, né, e o 251, né, existe conflito, contradição entre aquela regra de que o 251 que fala que o juiz tem o dever de velar pela regularidade dos atos processuais e outros dispositivos que mencionam a possibilidade de convalidação de nulidades, esperando uma espécie de cooperação do réu, né? Ou seja, ninguém pode se valer da própria torpeza, né? Ou seja, não poderá alegar nulidade aquele que tiver interesse na alegação, ou ainda preclusão, se não tiver alegado no primeiro momento que deveria ter falado nos autos. Há conflito? Nos parece que sim, né? Porque se o dever é do juiz de cuidar para fazer a coisa certa, para fazer o ato de acordo com o ordenamento jurídico, você não pode colocar nos ombros do imputado apenas, como tem sido feito, né? Só nos ombros do imputado, o fato de não ter sido reconhecido o vício na época e ter sido reproduzido o ato, quando ele é que vai sofrer os efeitos negativos ao final de uma condenação, por exemplo. Então aqui haveria uma inconstitucionalidade, incompatibilidade também, antinomia, entre o artigo 566 e o 251, tá? Aqui César está me perguntando, né? Quanto à verdade real, não vejo como ter a anualidade quanto a esse fator, visto que não há investigação positiva, né? A ideia de verdade real, César, ela vem sendo muito criticada por autores como um dos livros de referência, né? O de Khaled Salad. Ele fala sobre isso, né? E acaba casando um pouco com o que nós mencionamos aqui. O professor Afrânio Silva Jardim, que é uma das nossas referências teóricas, ele tem uma outra proposta. Ele propõe a substituição do termo verdade substancial por princípio do convencimento do juiz, ou seja, como se o juiz estivesse obstinado a se convencer, não se convencer da condenação, mas simplesmente se convencer. Eu tenho alguma divergência nesse ponto, né? Eu acho muito incrível que o professor ele vai lá na parte dogmática e toca num ponto fundamental, que é aquela necessidade humana, né, de querer saber a verdade, ou seja, todo ser humano quer se convencer, né? Isso parece muito natural, mas a gente tem que também fazer uma relação com a ideia de evitar a quebra da imparcialidade. E aí parece uma tendência doutrinária de se propor que o juiz não produza prova de ofício, né? Ou seja, nem mesmo supletivamente. Ou seja, se a parte não se desincumbir, ele simplesmente absolve. E a gente tenta uma forma de que o juiz ele sempre faça a missão dele, que é simplesmente julgar. E as partes que produzam sua atividade. Quando estamos lá no direito, no juiz das garantias, né? naquela parte inicial investigativa, aí o juiz teria, como de fato tem durante todo o processo, o dever de velar pelas garantias fundamentais, cuja franquia seja submetida à cláusula de reserva jurisdicional, cuja franquia seja reservada ao Poder Judiciário. Como menciona ali o artigo 3º-B do Código de Processo Penal, cuja vigência foi suspensa por medida cautelar monocrática do Supremo Tribunal Federal, né? Então essa é a ideia, né? Ou seja, dá muito pano para manga falar de verdade real. E nesse tópico, nessa nossa live, né, de número 21,
e no capítulo 21 do curso Direito Processual Penal em Conformidade com a Teoria do Direito, nós dedicamos muitas páginas falando sobre o problema da verdade real e fazendo um confronto. A nossa proposta é uma verdade mais do que formal, né? Ou seja, a gente não se contenta apenas com a forma, mas a gente também evita se afirmar a verdade por provas que não seja uma verdade lastreada nos ditames do direito positivo. Tá? Então, toda vez que a lei diz, olha, a confissão não vale sozinha, inquérito policial não vale sozinho, né? Colaboração premiada também não vale isoladamente. Então, isso são limites formais. Então, por isso que mais do que formal. Vejam, o silêncio não pode prejudicar o imputado. Veja que essas regras, elas significam regras probatórias de ônus da prova para o processo civil. Mas para o processo penal, nós não nos contentamos com o silêncio ou com presunções para afirmar a condenação. Você pode presumir para afirmar a absolvição, mas presumir para condenar, não. Tá? Aqui, Leandro, o juiz não deve ser apenas um condutor, né? Creio que deve ser um garantidor do devido processo. Essa ideia está perfeita quando a gente percebe que ele tem alguns deveres constitucionais. Então, naquilo que for constitucional, parece ser bem adequado, tá? A ideia, por exemplo, de relaxar a prisão ilegal é de ofício, né? E também de coibir um processo ilícito é de ofício. Agora, muito cuidado, ele tem esse dever de coibir quando ele tem competência a respeito do ato. O que é que eu quero dizer com isso? Depois de recebida uma denúncia, recebido um processo, ele não pode voltar atrás para rejeitar a denúncia, não dá, né? Não pode voltar atrás para rejeitar. Depois de recebido o processo, só vai adiante. Então eu sei que existem algumas decisões, inclusive do STJ, permitindo a retratação do recebimento da denúncia. Essa decisão, ainda que se fundamente um recebimento precário, é uma decisão sem respaldo na regra de competência, sem respaldo jurídico, sem respaldo nos ditames do direito positivo. Nós podemos ter até um sistema desse futuramente, mas não é esse o nosso sistema. Então, se eu, juiz, recebo, cessa a minha competência para trancar o processo, né? Ou para corrigir. O que eu posso fazer é absolver, né? Ou seja, pode advir uma sentença absolutória, mas aquela sentença de autocontrole, não. Essa é uma ideia importante. Então, como isso pode ser controlado em termos de trancamento de coibição? Por intermédio de uma decisão do tribunal. Lá no juiz das garantias, tem a previsão para ele trancar, mas para trancar o inquérito. E, naturalmente, quando esse inquérito não tiver sido avalizado pelo promotor de justiça. Porque, se o for, a competência para trancar será do TJ, ou do TRF, ou do tribunal competente, conforme o caso. Tá? Essas são ideias importantes, porque, antes de tudo, gente, para cumprir as regras processuais penais, eu preciso cumprir a regra de competência, né? Então, a regra de competência é fundamental. Ela é a regra das regras, né? Então, gente, aqui, né, falamos que o rol do artigo 564 é fechado, né? E em relação ao que é princípio da relevância, vocês sabem, né? Então, a ideia de princípio da relevância, né, ela teria esse condão de se relacionar com as nulidades relativas, né? Aquilo o que seria relevante no processo penal. Então nós apontamos, descrevemos a ideia de relevância, mas também colocamos uma crítica, porque assim, o princípio da relevância pode ser aplicado, por exemplo, para se deixar de invalidar uma nulidade absoluta, né? Essas ideias são ideias importantes. Nesse capítulo também citamos a teoria da dissonância cognitiva, relacionando com o artigo também da verdade real, o artigo da verdade substancial, que é o artigo 566. Tá? Então, a dissonância cognitiva é um dos fundamentos na teoria da dissonância cognitiva, é um dos fundamentos citados por Ruiz Ritter, um livro específico dele. Também tem artigo que ele escreve junto com Auri Lopes, e é aquele problema da pessoa que teve contato com os elementos investigativos também julgar a causa, e que isso poderia causar problemas, né, na hora de se definir a verdade. Então, algo que repercute, né, na nossa ideia de concepção de verdade, ou seja, mais uma prova, uma demonstração de que a nossa verdade deve ser uma verdade mais do que formal. Tá certo? Aí, pessoal, o que é que nós podemos concluir, né, na live de hoje? É que com a forma, com a pragmática que está sendo utilizada para deixar de se reconhecer as nulidades processuais, né, uma tendência muito grande de aplicar
a ideia de relativização das nulidades processuais no processo penal é que nós temos como consequência uma imprecisão grande nas classes, que a gente precisa conversar sobre isso, né? A imprecisão nos lindes classificatórios e, por derivação, a existência de garantias fundamentais à descoberta, né? Então, essas garantias fundamentais penais descobertas, elas significam garantias sem a devida proteção, né? Elas não teriam a devida proteção, tá certo? Essa é a ideia, né, desse capítulo do nosso livro, né? E lembrando que sexta-feira tem mais. Aqui vamos para as respostas às perguntas, né? A gente já está com o tempo estourado, então Gustavo está mencionando aqui que no âmbito do processo penal não existiria uma decisão saneadora para corrigir eventuais falhas não recebendo a denúncia. Olha, Gustavo, não há uma previsão de despacho saneador, mas o saneamento está no nosso sistema. Então, uma das consequências do reconhecimento da nulidade é o saneamento. O que é saneamento, segundo a concepção que definimos? Saneamento seria a invalidação, ou seja, a colocação de um sinal negativo na validade. Toda vez que você insere um ato no processo, ele é válido e eficaz. Ou seja, é possível se cumprir, inclusive, atos absurdos, né? Se você, juiz, der uma ordem de prisão abusiva, provavelmente vai surgir alguém para cumprir essa ordem. Vão emitir um mandado, os policiais vão cumprir. Então, nós temos sempre a ideia de validação, se você insere dentro do sistema individual e concreto, que é um processo. Agora, quando você percebe que houve equívoco e controla, seja você, o próprio juiz, seja o tribunal, você está a sanear. O que é o saneamento? É você colocar o sinal negativo, invalidar e determinar ou realizar a prática de um novo ato. Então isso é feito o tempo todo, né? Com base no artigo 251, né, o juiz tem o dever de velar pelos atos processuais, pela regularidade dos atos processuais. Então a ideia é como se fosse de um saneamento contínuo. Agora, muito cuidado, que para realizar o saneamento é necessário que antes se tenha competência para isso. Bacana? Mais perguntas, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na tela, né, para ver se nada passou. Muito obrigado pelos cumprimentos aqui de todos, tá? E se vocês tiverem dúvidas, pode colocar aqui que a gente responde, tá certo? Ainda dá tempo de mandar o coraçãozinho, de tomar aquele café, tá? E sexta-feira já fica aqui o nosso convite para que todos estejam conosco, né? Quem não assistiu, não se preocupe, tá tudo salvo lá no nosso YouTube, tá? Se inscreve lá no canal, aquele que ainda não fez. Eu estou organizando tudo lá no YouTube, então você vai lá, entra na playlist e tem as aulas de número 1 até a de número 21. Hoje é de número 21. E sexta-feira a gente está na de número 22, ou seja, já estamos nos encaminhando para o final das lives, que são até 41, né? Passamos da metade, né? Isso eu sou muito grato a vocês por nos acompanharem, né? Todas essas lives até a metade, né? Ou seja, já é um motivo de se comemorar, porque 41 lives, 20 lives não são 3, 4 lives, são uma live por capítulo, conforme nós prometemos, e sempre nesse horário, na segunda, terça e sexta-feira de cada semana, tá certo? Então, sexta a gente faz uma live tratando ainda do problema do controle dos atos processuais penais, em especial da dinâmica dos atos processuais penais, cuidando do seguinte tema: pragmática das nulidades na jurisprudência. Aí, gente, a gente vai fazendo uma análise do que se tem dito na jurisprudência e relacionando a jurisprudência com categorias do processo penal e da teoria do direito. Bacana? Obrigado, Silvio. Obrigado, Luciano. Um ótimo dia para todos. Um beijo no coração. Um abração. Tchau, tchau. Oi, Leandro, ainda, né? No caso, nulidade absoluta. Leandro, muito cuidado. Essa pergunta é importantíssima. Por quê? Se você, por exemplo, se verifica como incompetente absolutamente, eu, juiz, estou com o processo e percebo a minha incompetência. E digamos que eu tenha praticado alguns atos que são atos ilícitos, né? Tenha me equivocado. Eu não posso nulificar os atos mais. Por quê? Porque eu verifiquei a minha incompetência. Eu simplesmente afirmo a incompetência e remeto o processo para o juiz que o seja. Assim também faz o tribunal. Mas o tribunal é diferente, porque o tribunal
tem um vínculo hierárquico, jurídico, em relação ao juiz, ou seja, ele tem competência para invalidar já de antemão, porque ele é competente em relação a todos os processos que sobem e que tem juízes que estão a ele vinculados. Né? Mas um juiz em relação ao outro, aquele juiz que se reconhece incompetente remete o processo para o juiz que ele entende competente, aquele primeiro juiz, né, o que estava processando indevidamente, ele não pode declarar a nulidade e invalidar os atos que ele mesmo praticou. Isso é, inclusive, afirmado quando se cuida de prisão do imputado. Né? A pessoa está presa ilicitamente à disposição de um juízo. Ora, se ele é incompetente, não é ele que deve relaxar a prisão. Tecnicamente, não. Tudo bem, quando é para relaxar a prisão, você pode relaxar porque as formas são feitas para proteger a liberdade. Então eu posso desrespeitar uma forma quando é para conferir mais liberdade. No entanto, tecnicamente, ele remete o processo para o juiz competente. E aquele juiz competente é que terá a possibilidade de examinar a prisão. Por quê? Porque isso é só a competência do primeiro. Entendeu? Então a regra de competência é fundamental, então esquecida, né? Assim, eu acho interessante como a gente deixa de estudar alguns temas importantes de teoria do direito, que são fundamentais para você aplicar processo penal. Como é que você vai saber processo penal se você não sabe competência, não sabe validade, não sabe vigência? São os pontos iniciais. Bons estudos a todos.